Em maio de 2020, Nicolas Cordova recebeu uma ligação no FaceTime da sua esposa e seus filhos enquanto estava no trabalho. Durante essa ligação, o Nicolas foi atacado e morto em menos de 5 minutos, com o FaceTime ainda em execução. Quem assassinou Nicolas Cordova? Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao episódio novo do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou te contar sobre um caso muito recente. O assassinato do Nicolas Cordova aconteceu em 2020 e eu fiquei muito surpresa quando eu encontrei esse caso, que ele não seja mais famoso ou não seja conhecido por aí como o assassinato do FaceTime. Né, Alexandre? Porque a Apple não deve deixar. É A verdade. Apple ela tem aquele negócio de vilões não podem usar iPhone nos filmes. Então imagina deixar colar aí o assassino do FaceTime. O FaceTime é da Apple, né? É do iPhone da Apple. Então, tá aí sua explicação. A Apple abafou o caso. É verdade, deve ser. Mas antes da gente iniciar nossa chamada no FaceTime... Mentira, esse é um podcast. Eu tenho que lembrar a todos vocês que nosso podcast, ele existe. Mas ele existe melhor graças aos nossos apoiadores que ajudam a ter um podcast, ajuda a gente a investir um pouquinho em repor equipamento e pensar em coisas do futuro para o podcast. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. E lembrando que se você quiser se tornar um apoiador deste podcast, dá uma olhada lá na Aurelo ou no PicPay, torne-se um nosso apoiador. Você vai ter acesso aos episódios exclusivos que a gente lançou, você vai ter acesso ao nosso grupo e a pessoas legais. Então, considere se tornar um apoiador e ajudar nós. Yeah! Uhul! Eu vou tirar minha própria mão. Eu vi. Mas você não precisava ter falado, eles podiam achar que você bateu na minha mão. Mas aí, Marcela, me conta a história da ligação do FaceTime. Tem um episódio de Modern Family muito bom, que é todo no FaceTime. Ou Skype, eu não lembro. Entendeu? Mas naquele ninguém morre. Aqui morre. Sim. Se ninguém morrer, é raro, é muito raro. O Nicolas Cordova, de 40 anos, nasceu e passou a infância em Scottsdale, no Arizona, uma cidade vizinha de Phoenix. Na adolescência, o Nicolas frequentou a Chandler High School, onde ele se destacou muito nos esportes, ao contrário do Chandler de Friends. Mas o Nicolas era bom tanto no futebol americano quanto no time de luta livre. Ele era um dos grandes destaques de luta livre lá no Arizona. Ele se formou no colégio em 1998 e depois ele fez uma faculdade de educação física e se tornou um personal trainer, ajudando outras pessoas com suas metas de condicionamento físico. O Nicolas conheceu sua esposa, Alicia, em 2003, na festa de formatura da irmã dele, quando o primo do Nicolas apresentou o casal. Eles começaram a namorar logo depois e, em outubro de 2011, se casaram. O casal teve 2 filhos, um menino chamado Cruz, que nasceu em 2012, e uma menina chamada Capri, que nasceu em 2015. A família era muito próxima, com o Nicolas sendo descrito como um pai dedicado e um marido atencioso. E como tanto o Nicolas quanto a Alicia eram do Arizona, eles tinham a família dos dois por perto. Então, eles sempre se reuniam com os pais, tios, primos, avós, o que é bem raro para as famílias americanas, né? Mais tarde, ao longo da vida, o Nicolas mudou de carreira e começou a trabalhar no comércio de ar-condicionado e aquecedores. Em 2018, ele comprou metade de uma empresa de refrigeração e aquecimento chamada Gilbert Air e se tornou o coproprietário do negócio. O outro coproprietário era um homem chamado David Sweetman, que preferia ser um sócio silencioso.
deixando as tarefas e a administração do dia a dia da empresa para o Nicholas, como organizar as equipes e lidar com os clientes. O David só costumava ir no escritório uma vez por mês, mais ou menos. Os clientes da loja adoravam o Nicholas e deixavam ótimos reviews sobre ele e sobre a loja online, falando sobre como ele era gentil, educado e muito trabalhador. Ele era o pequeno empresário típico. Trabalhava pra caramba, aparecendo no escritório logo pela manhã e às vezes não saindo até meia-noite. Tipo o meu pai. Tipo, um pequeno empresário, classe média, que trabalha pra caramba e não ganha até tanto morrer. assim. Exatamente, né? Infelizmente. Aconteceu com o Nicholas. Mas o Nicholas ainda era novo, né? Uhum. E o Nicholas foi quem realmente fez aquele negócio prosperar, sabe? Ele era a vida da Gilbert Eyre. Uhum. Ele tinha um plano de fazer aquele negócio crescer bastante pelos próximos 5 anos. E depois, o Nicholas planejava vender a parte dele na loja e dedicar o tempo dele à família. No fim de semana do Memorial Day de 2020, que é um feriado americano que homenageia os militares que morreram em combate, sempre acontece no final de maio, a família Cordova passou alguns dias viajando para Forest Lake, antes que a cidade de Phoenix decretasse o lockdown e proibisse que as pessoas saíssem de casa e tal. 2020, como a gente lembra muito bem, foi o ano da pandemia, né? Os familiares e vários amigos do Nicholas e da Alicia se juntaram a eles, e todos passaram um tempo aproveitando a natureza, a companhia uns dos outros e se divertindo bastante. Quando a família voltou para casa, tudo voltou ao normal, o que significava que o Nicholas tinha que voltar ao trabalho. E foi 2 dias depois da volta dele ao trabalho que a tragédia aconteceu. A Alicia se sente muito grata por eles terem feito essa última viagem de fim de semana juntos, que deixou muitas lembranças boas e fotos sorridentes do Nicholas e das crianças. Numa quarta-feira, 27 de maio de 2020, o Nicholas estava em seu escritório na loja da Gilbert Eyre, que ficava localizada no centro da cidade de Gilbert, quando ele recebeu uma ligação do FaceTime da esposa, a Alicia. A loja funcionava das 7 da manhã às 5 da tarde, e sempre depois que fechava a loja, o Nicholas ficava no escritório resolvendo a parte administrativa. E ele tinha o costume de fazer um FaceTime com os filhos e a esposa por volta das 5:30 da tarde quase todos os dias. Nesse dia em questão, a Alicia disse que o filho mais velho deles, o Cruz, tinha acabado de aprender um truque legal envolvendo um carregador de celular num vídeo do TikTok e queria mostrar para o pai o que ele tinha aprendido. Então, ela deixou as crianças falando com o Nicholas e mostrando o truque para ele e foi lavar a louça na cozinha. A Alicia estava ouvindo apenas metade da conversa. Ela ouvia, o que as crianças estavam falando. Quando, cerca de 3 minutos depois do início da ligação, ela ouviu a Capri dizer: "Tem alguma coisa errada com o papai." Isso chamou a atenção da Alicia e ela correu de volta para a sala de estar para pegar o telefone e ver o que estava acontecendo com o Nicholas. Mas ela só viu a tela do celular ficar branca, como se ele tivesse sido derrubado ou colocado dentro do bolso de alguém. O áudio ainda estava funcionando, no entanto, e a Alicia tentou escutar com atenção para entender o que estava rolando. E ela ouviu alguns sons abafados e arrastados antes dos sons de alguém gritando. A Alicia começou a gritar, perguntando ao marido o que estava acontecendo, mas ela não teve resposta. Ela correu para pegar um outro telefone e ligar para a emergência, mantendo o Nicholas no FaceTime no iPhone dela. Em pânico, a Alicia explicou ao despachante da emergência que alguém havia atacado seu marido em seu escritório, dizendo o seguinte: "Eu acho que eles estão batendo nele. Eu não vi ninguém. Eu tenho certeza que eu vi uma luva preta ou uma arma. Eu não ouvi nenhum tiro nem nada.
mas eu podia ouvi-lo gritando e gritando e alguém estava batendo nele. Eu vou colocar a ligação aqui para vocês escutarem e depois eu vou dar uma explicação assim geral, né, do que estava sendo falado, que estava sendo ali discutido entre a Alicia e o atendente da emergência. Yes, I'm on FaceTime with my husband. My kids are FaceTiming and someone came in and started beating him. I think they have a gun. What's your address? Yes, I'm on FaceTime with my husband. My kids are FaceTiming and someone came in and started beating him. I think they have a gun. What's your address? Nick! Is he still there? I can hear things moving around, but I don't see anyone back there. Capri, get out of the room, please, babe. And you're calling from Scottsdale? I'm calling from Scottsdale. We are FaceTiming. My kids are FaceTiming him, and then I just heard screaming. I thought it was a joke, and somebody came in. Okay, this is your husband's work, and it's Gilbert Air? Yes, my husband's work, Gilbert Air. It's just him and his manager that work there, but someone came in, and I think they're just, beating him. I'm pretty sure I saw a gun. I still have him on FaceTime, but I can't see anything. Babe! Okay, Nick! Are you hearing anything? I just hear moaning. I don't know if it's him or the manager. Okay, I've got help on the way, okay? Please hurry, Okay. hurry. Enquanto ela ainda estava ao telefone com a emergência, a Alicia ouviu uma voz masculina na ligação do FaceTime. Ela gritou para o homem, dizendo que estava com a polícia no telefone e perguntando quem ele é. Mas ela não teve resposta e só continua dando para escutar os mesmos sons abafados, vindo do iPhone da Alicia. Então, a Alicia pode ser ouvida dizendo: Dave, atenda o telefone. Ela estava se referindo ao sócio do Nicholas e o coproprietário da Gilbert Air, David Sweetman. Who's there? Who is that? I'm on the phone. I have police on the phone. Who is that? Who's there? Pick up the phone. David who? Dave, pick up the phone. What is going on? Where's my husband? I have the police on the phone. O atendente da emergência ouviu essa interação. Ele escutou a Alicia gritando para o Dave e perguntou para ela quem é Dave, né? Com quem você está falando? Uhum. Ela ainda estava meio distraída tentando chamar a atenção do Dave, então ela não respondeu imediatamente. Mas logo depois ela fala para o atendente que Dave é o parceiro de negócios do marido dela. A Alicia diz: ele acabou de entrar no prédio, não sei. Ele está apenas dizendo: oh meu Deus, oh my God. Então ela ouviu a voz dele. É. Ah, tá. Não dava para ver nada, né? Mas ela escutou a voz do Dave falando: oh my God. Uhum. Entendeu? Okay, I need you to tell me what is happening. I've got officers on the way. I don't know. He's just saying, oh my God. He grabbed the phone and just said, oh my God. Dave! Is he okay? Is he breathing? É claro que a polícia foi imediatamente despachada para o escritório em Gilbert. A Alicia também pegou os filhos, entrou no carro e fez a viagem de 20 minutos até o trabalho do marido. No caminho até a Gilbert Air, a Alicia ainda ligou para a sogra e contou o que estava acontecendo. O Nicholas e a mãe eram muito próximos. A mãe dele foi mãe solteira e o criou sozinha. Então, a Alicia sabia que ela gostaria de saber que tinha alguma coisa errada e disse para a sogra que achava que o Nicholas tinha sido atacado. Quando a Alicia chegou na frente do prédio onde ficava a Gilbert Air, ela ficou horrorizada ao ver que os seus instintos estavam corretos. Havia carros de polícia cercando o local e uma fita amarela isolando a área e mantendo as pessoas afastadas da cena do crime. A Alicia mandou as crianças ficarem no carro, correu por baixo da fita e foi parada por 2 policiais que disseram que ela não podia passar. Ela questionou então onde estava a ambulância, ou se o Nicholas já tinha sido levado para algum hospital, se ele estava muito ferido e o que aconteceu ali. A Alicia estava desesperada para ter notícias do marido. Os 2 policiais que protegiam a cena do crime ficaram quietos, sem responder nada para ela. Um deles foi até um detetive que estava no local e o trouxe para falar com a esposa da vítima.
E o detetive explicou que ele tinha mais notícias. O marido da Alicia estava morto. Ela então desmoronou no chão em estado de choque. A polícia de Gilbert imediatamente começou as investigações, questionando os trabalhadores de escritórios vizinhos e empresas locais próximas. Ninguém nas proximidades ouviu nenhum barulho de tiro, e nem a Alicia ouviu um tiro enquanto ela estava na chamada do FaceTime. É claro que o David Sweetman também foi questionado. Ele explicou o que aconteceu naquela tarde, dizendo que foi nocauteado pelos atacantes por trás, e quando ele finalmente recobrou a consciência, os suspeitos tinham sumido. Foi quando ele ouviu a voz da Alicia vindo do telefone do Nicholas que ele recobrou a consciência e encontrou o corpo do sócio. Agora, se o David foi examinado pelos paramédicos ou se ele procurou um hospital ou um médico, para checar o tal ferimento, pancada que ele recebeu na cabeça, é desconhecido. Não rolou um corpo de delito? Não rolou. Pelo que eu li, o David normalmente só aparecia no escritório uma vez por mês. Ele ficava mais nos bastidores e cuidando de um outro negócio que ele tinha, que envolvia reboques e tal. Mas, na semana do assassinato do Nicholas, o David estava no escritório na terça e na quarta-feira, o dia em que o Nicholas foi assassinado. A segunda tinha sido feriado, o Memorial Day, quando o Nicholas estava voltando de viagem com a família. O David disse que ele tinha falado para o Nicholas que ele podia tirar um tempo com a família para aproveitar mais depois do feriado, porque ele trabalhava muito, e o próprio David ficaria no escritório nos próximos dias. Mas, mesmo assim, o Nicholas foi trabalhar normalmente já na terça-feira. E o David manteve os planos dele de ficar ali em Gilbert naquela semana. A polícia também coletou imagens de câmeras de segurança da área. Eles ouviram uma testemunha afirmando que ela viu 2 homens saindo do estacionamento numa caminhonete branca logo após o assassinato. A polícia notou como a linha do tempo estava apertada. A chamada do FaceTime começou às 5h25 da tarde. A Alicia foi alertada pelas crianças que tinha algo errado às 5h28 e ligou para a polícia às 5h30. Tudo isso aconteceu em menos de 5 minutos. Em meados de junho, a polícia divulgou um vídeo de uma câmera de vigilância de um posto de gasolina a poucos quarteirões do local do assassinato. Nesse vídeo, é possível ver o horário em que a imagem foi gravada, 5h33 da tarde, o que só deixa a linha do tempo ainda mais apertada. Nessas imagens, a gente pode ver um homem atarracado entrando no posto de gasolina, pagando o combustível em dinheiro antes de abastecer e sair. Quem que é atarracado? Aquele meio socadinho, sabe? Baixinho, gordinho. Ok. Quando eu tô lendo livros, e aí tem aquela parte inicial introduzindo o personagem, Sim. ele falava, ele era um baixo, corpulento, de cabelo, de nariz, assim, eu pulo essa parte toda. Sempre que eu tô lendo livro, eu faço isso. Aí deve ser por isso que eu não sei o que são esses adjetivos aí. Ok, então tá. Então você só imagina os personagens Como você quer. Exatamente. Tá bom. Sempre É válido assim. também. Esse homem, o homem atarracado, Alexandre, foi descrito como tendo cerca de 1,80 m de altura, com uma constituição pesada, e ele estava vestindo uma camiseta azul e calça jeans. Segundo a polícia, o homem é um suspeito do assassinato do Nicholas Cordova. Mas vamos lá, assim, recapitulando. De acordo com a Alicia, eles ligaram para o Nicholas no FaceTime 5h25 daquela tarde. E foi só alguns minutos depois que a Capri disse que tinha alguma coisa errada com o pai. Às 5h30, a Alicia já estava no telefone com a emergência. E o registro de data e hora no vídeo da loja de conveniência é de 5h33. Quem entra num escritório, mata rapidamente um homem e, com muita indiferença, caminha pela rua até uma loja de conveniência. E mesmo no vídeo, a gente consegue ver que o cara parece completamente despreocupado.
A gente nunca ia nem desconfiar que ele acabou de matar alguém, por exemplo, sabe? Então isso é muito estranho. Eu também não sei o quanto que dá pra você estar num lugar brigando com alguém ou matando alguém 5h30 E 3 minutos 3 depois, minutos depois você já tá a quarteirões de distância pagando pelo combustível. o escritório era baixo, não era um prédio alto, não era... A loja ficava no térreo, mas o escritório ficava no segundo andar. Uhum. Eu não faço ideia de como a polícia chegou a essa conclusão, né? De que o homem abastecendo era o suspeito e tal. Talvez a testemunha que viu 2 homens saindo do estacionamento tenha identificado o cara do vídeo como um dos homens que ela viu, mas isso nunca foi esclarecido pela polícia. A imagem, apesar de ser de uma câmera de segurança, é muito clara. Dá para ver perfeitamente o rosto do homem. Então, era esperado que alguém logo o reconhecesse. Mas até hoje, me parece que a polícia ainda não sabe quem ele é, ou eles até suspeitam de quem ele seja, mas ainda não o encontraram para prestar esclarecimentos. Também nunca foi divulgado oficialmente qual foi a causa da morte do Nicholas. A gente não sabe se ele foi espancado até morrer, se teve alguma arma branca ou arma de fogo envolvida, se pode ter sido um, estrangulamento. O fato da polícia ter perguntado na área se alguém tinha ouvido barulho de tiro me faz acreditar que uma arma estava envolvida sim, uma arma de fogo. Mas, ao mesmo tempo, é esquisito porque nenhuma das testemunhas escutou um tiro. Nem a Alicia, que estava no FaceTime com o marido o tempo todo, escutou um tiro. Ela afirma que só ouviu o que parecia ser o Nicholas sendo espancado. E ela também não ouviu palavras trocadas entre o assassino e seu marido. Outro detalhe interessante é que no dia que o Nicholas foi morto, a Gilbert Air estava aberta das 7 às 5 da tarde e a Alicia mencionou que o Nicholas sempre trancava a porta após o horário do fechamento. E eu não consegui encontrar nenhuma informação se a polícia acredita ou não que a porta estava trancada no momento em que os invasores entraram no prédio. Mas é uma coisa interessante a se considerar. Se aquilo foi um dia normal, devia estar trancado. Sim. Quando o Nicholas se tornou coproprietário da Gilbert Air em 2018, ele adquiriu uma apólice de seguro de vida no valor de $3 milhões, nomeando a Alicia como beneficiária. No entanto, sem o conhecimento da Alicia, em dezembro daquele mesmo ano, o beneficiário foi alterado para a empresa, a Gilbert Air. Então, no caso da morte do Nicholas, a Gilbert Air receberia o pagamento de $3 milhões e não a esposa do Nicholas. Isso ele mudou em 2018. Dezembro de 2018. 2 anos antes de morrer. 1 ano e meio antes de morrer, né? Mais ou menos. A contratação de um seguro de vida de um sócio ou funcionário de uma empresa não é incomum. Isso permite que o negócio continue funcionando no caso da morte de alguém que tenha um papel importante na empresa. Mas também não é comum a pessoa ter um seguro de vida em nome da empresa e deixar a família sem receber nada, né? Ainda mais que o Nicholas era o provedor e a Alicia não trabalhava fora. Eles tinham só o dinheiro... A renda da empresa. a renda da empresa. A Alicia ficou chocada quando ela descobriu que o Nicholas tinha mudado o beneficiário do seguro sem dizer nada para ela. Quando o David entrou com um pedido na seguradora para a empresa receber os $3 milhões, a Alicia apresentou uma queixa ao tribunal, alegando que a mudança de beneficiário era fraudulenta e que ele não devia receber o dinheiro do seguro. O caso ainda não foi julgado e, por enquanto, ninguém recebeu os $3 milhões do seguro de vida do Nicholas. Caraca, esquisita essa história. Esquisita de vários jeitos. A gente vai entrar em detalhes agora. Inclusive, essa não foi a primeira vez que alguém morreu e o David levou uma grana do seguro de vida da pessoa. Em 2013, logo após o que foi descrito como um divórcio complicado e desagradável de sua esposa,
a neurologista Laura Sweetman, ela morreu afogada em sua banheira. E o David Sweetman recebeu um pagamento de seguro porque a Laura já tinha se divorciado, mas ainda não tinha mudado os beneficiários do seguro de vida dela. A morte da Laura foi meio estranha. Ela simplesmente foi encontrada morta, afogada na banheira. Geralmente, quando alguém morre dessa forma, é porque estava consumindo álcool ou algum tipo de droga ou medicamento e acabou dormindo na banheira. Mas a Laura não tinha drogas nem álcool no sistema dela quando morreu. Então, o que pode ter causado a morte da Laura? Não foram divulgados outros detalhes sobre a morte dela, então a gente só pode especular mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo, através de amigos da Laura, ela sofreu anos de abuso físico e mental nas mãos do David e tinha acabado de ganhar muito dinheiro no divórcio. É lógico que ele não ficou nem um pouco feliz com isso. Além disso, a Laura era uma mulher fisicamente saudável, de 43 anos, com filhos pequenos. Ela definitivamente não era do tipo suicida e nem sofria de qualquer doença. Ela era uma mulher muito saudável, mental e fisicamente. Certa vez, ela disse para uma amiga que o David ameaçou envenená-la várias vezes, assim como outras pessoas com quem ele teve problemas e desentendimentos. Mas o que fez a Laura querer se divorciar do David? A gota d'água para a Laura foi quando ela descobriu que o David tinha uma amante. E que ainda por cima, a amante estava grávida. Ok. E é claro que eu estou entrando em tantos detalhes sobre a vida do David Sweetman, porque ele é o nosso primeiro e principal suspeito nesse caso. Mesmo antes de eu descobrir sobre o seguro de vida do Nicholas, eu já estava meio desconfiada do David. A história que ele contou não é lá muito plausível. Em primeiro lugar, o David aparentemente só ia no escritório uma vez por mês, mas por mero acaso ele estava lá no dia em que o sócio foi assassinado. Coincidência, né? Esquisito. Além disso, não me parece que nada tenha sido roubado do escritório, ou que tenha existido algum motivo para os assassinos terem estado naquele lugar, além de matar o Nicholas. Então, quem invade um escritório qualquer para atirar numa pessoa específica, a menos que seja um assassinato premeditado ou encomendado? Essa ligação no FaceTime, claramente eu não manjo nada de Apple. Ela ficou gravada de algum jeito ou se perdeu? Se ficou gravada, nunca foi divulgada na internet. Uhum. Não tem a menor chance do assassino ter sido só alguém aleatório que resolveu entrar num escritório trancado em plena luz do dia para nocautear um homem e matar o outro. Sem contar que, até onde a gente sabe, não havia sinais de entrada forçada no local. E o Nicholas sempre trancava as portas depois que a loja fechava às 5 horas da tarde. Depois dele já ter levado uma grana boa do seguro de vida da ex-esposa, talvez o David tenha pensado que levantaria suspeitas a empresa dele ser beneficiária do seguro do Nicholas também, ainda mais com uma quantia tão grande, de 3 milhões de dólares. Então, o Dave pode ter achado que a melhor maneira de contornar as suspeitas seria se ele próprio estivesse lá quando o Nicholas fosse morto. E ele poderia criar um tipo de álibi, talvez. Eu tenho um álibi, eu estava aqui no escritório também, mas eu apanhei dos bandidos e desmaiei. Então eu não sei exatamente o que aconteceu. É estranho, é meio idiota, mas é uma possibilidade. Meu álibi é estar na cena do crime. Eu acho que não é um bom álibi. Além disso, pode ter havido outras razões que exigiam a presença do David no local. Talvez ele tenha aberto as portas que o Nicholas tinha trancado para o assassino entrar. Talvez as imagens de segurança tenham sido alteradas ou as câmeras tenham parado de gravar. A gente sabe que tinham câmeras de segurança dentro do escritório e do lado de fora também. Isso é uma das coisas que a Alicia menciona para a polícia quando ela está na ligação para emergência. Uhum. Mas se a polícia conseguiu ou não essas imagens é um mistério. E para eles estarem confiando nas imagens do posto de gasolina,
talvez eles não tenham acesso às imagens do local onde o Nicholas foi morto. Pelo menos é o que eu acho. Faz sentido. Uma coisa bem interessante que eu descobri é em relação ao homem do posto de gasolina e como ele se parece muito com um ex-funcionário da empresa de reboques do David Sweetman. Um homem que mudou para o México, se mandou e desapareceu. Depois dessa época aí. Eu já tinha ouvido alguns rumores sobre isso, mas quando eu vi as fotos dos dois homens, eu fiquei muito surpresa, porque eles realmente são muito parecidos. Eu vou postar as fotos lá no Instagram e aí vocês podem me dizer se vocês acham que é a mesma pessoa ou não. Lembrando que a gente costuma postar as fotos lá pelo sábado. Isso. Então, não adianta chegar com a faca. Cadê as fotos? Que eu sei que vocês chegam com muito amor, né? Sim. Mas a gente sempre tem que comentar, tipo, olha, a gente sempre demora uns diazinhos pra postar as fotos. Como eu mencionei pra vocês anteriormente, o David tinha uma empresa de reboque. E essa empresa dele é bem obscura. Existem várias críticas ruins, reclamações e até artigos de notícias locais falando sobre os negócios fraudulentos dessa empresa. Por curiosidade, é uma empresa de reboque do tipo, meu carro deu defeito, vou ligar pra rebocar? Não. Ou é tipo, a polícia deu uma multa, tem que retirar o carro... Isso. E aí é ele que vai levar? É essa daí, a segunda opção. Ah, isso já é esquisito por natureza. Aqui no Brasil é tipo coisa de milícia. Exatamente. É sempre coisa esquisita. E a empresa ainda tinha o próprio pátio deles, para onde eles levavam os carros que eles rebocavam. Então era direto com a empresa que você tinha que lidar para pegar seu carro de volta. E várias vezes tinha carro que sumia. Tipo, a pessoa ia pegar o carro e... Porra, não tem esse carro aqui não, porque, aí assim, foi mal, entendeu? Tipo, essa sumiu. dúvida surgiu na minha cabeça porque a pessoa que vai dar review na empresa vai ser um review diferente pra empresa do tipo, meu carro deu defeito e vieram me ajudar. Vai ser diferente do meu carro foi rebocado, o guarda multou e a pessoa já tá puta. Então assim, eu não levaria em consideração as reviews porque são enviesadas. Entendeu? Mas como eu tô falando, eu suspeito de coisa de reboque como um todo, porque aqui no Rio de Janeiro, não sei fora, é coisa de miliciana, tá tudo macumunado, então... Mas não era só review que a gente tá falando. Saíram artigos em jornais falando sobre as atividades ilícitas daquela empresa específica, entendeu? De carro sumindo e tal, que você falou. Além desses casos aí que eu mencionei, até de carro sumir, também tem registros de funcionários agressivos, mal educados e até casos de tentativa de extorsão. A pessoa vai pegar o carro e eles pedem ali uma propinazinha, alguma coisa para liberar o carro da pessoa. Então, isso faz a gente se perguntar se um desses funcionários, inclusive, né, aquele que se parece muito com o cara do posto de gasolina, é um capanga. Pode ter feito parte do assassinato. É assim que o pessoal fala sobre a empresa de reboque do David, que ele é o chefe e tem um monte de capanga trabalhando para ele, que faz o que ele mandar pelo preço que ele pagar, entendeu? Mas, por mais que pareça que o David poderia ter contratado alguém para fazer o trabalho sujo, eu realmente acreditava que ele poderia ter matado o Nicholas ele próprio. O relato das testemunhas e a imagem do homem procurado pela polícia que me confundiram um pouco. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse caso, eu estava convencida que o David devia estar lá no escritório com o Nicholas e resolveu matá-lo. Quando ele percebeu que o Nicholas estava no FaceTime e que a Alicia tinha reconhecido a voz dele, ele começou a agir como se tivesse acabado de chegar na sala do Nicholas. E aí começou a dizer, oh my God, oh meu Deus, entendeu? Faz sentido. Como ele viu que, com certeza, ele seria o principal suspeito, porque, né, ele estava sozinho com o morto na cena do crime, o David provavelmente teve que inventar a história de ser nocauteado e ficar desmaiado quando o Nicholas foi assassinado. Até porque isso me parece tão bobo e uma desculpa tão esfarrapada que ou é verdade que realmente aconteceu. E é difícil de acreditar. Ou foi algo que ele teve que inventar de improviso, assim, no calor do momento. Não me parece ter sido algo premeditado. Não, e ao mesmo tempo, se foi algo inventado,
a polícia ia desconsiderar ou ia continuar investigando ele. Você ainda não falou em que pé que estão as investigações, se ele ainda é um suspeito, como é que tá. Mas você me falou que o suspeito é o cara do posto, né? Mas assim, eu acho que ele deveria ser um suspeito, mas ele contou essa história pra alguém na polícia e aparentemente alguém acreditou. E aí eu lembro aquele papo, ele já é um cara que trabalhava de reboque. Reboque e policial andam de mãos dadas. Sim. Entendeu? Então ele deve ter conhecido lá dentro. Ele pode ter tido alguém que passou a mão na cabeça dele. Ele contou essa historinha. Olha, veja bem, eu fui nocauteado. Fui nocauteado, tadinho. É isso aí, gente. Ele foi nocauteado. Entendeu? Porque eu não confio em nada nessas pessoas. Entendeu? Sim. E assim, uma outra questão que eu fiquei quebrando a cabeça para tentar entender é por que alguém ia atacar e matar o Nicholas bem quando ele estava no FaceTime. O David, por exemplo, com certeza teria ouvido que o Nicholas estava falando com alguém. E ainda tem o fato de que ele sempre fazia o FaceTime com a família no mesmo horário. E isso era algo que o David e outros funcionários deviam saber, sabe? Mas ao mesmo tempo, se o cara não tava lá todo dia, às vezes ele não sabe disso. E realmente, como você falou, se surpreendeu. Mas ele não ia notar que o cara tá falando com alguém? Ou que tem uma voz de criança, tipo, na sala dele? Não sei. Eu tô mais pra acreditar no que O você cara- falou. Ele não. se surpreendeu. Sim, mas o David estava lá no dia anterior, estava lá naquele dia, e pelo visto ele ia ficar lá a semana toda, naquela semana. Por que escolher justamente o horário que o cara tava no FaceTime, se ele tinha tantas outras oportunidades e tantos horários disponíveis para fazer isso? Será que o horário do assassinato e o FaceTime poderia ser o álibi perfeito para outra pessoa e não o David? Será que outra pessoa contratou o assassino e deu ordens de matá-lo exatamente quando ele estava no FaceTime e quando o David estava no local? Será que o David realmente foi nocauteado para ser o suspeito número 1? Interrogação. Se o David realmente for o assassino, como eu falei, ele teria vários dias naquela semana e vários horários e oportunidades diferentes para matar o Nicholas sem que a esposa dele fosse alertada imediatamente para o que aconteceu. E sem que ela tivesse visto ou ouvido ele ali no escritório. Então, será que, na verdade, a mandante do assassinato pode ter sido a esposa do Nicholas? Oh. Ela não sabia que ele tinha mudado o beneficiário do seguro de vida há 1 ano e meio atrás. Então, ela poderia ter mandado matar o marido para ficar com os 3 milhões de dólares. E se chocou depois ao saber que ela ficaria sem nada. A Alicia também teria o álibi perfeito. Ela estava em casa com os filhos, no FaceTime com o marido quando ele foi morto, e ainda ligou para a polícia na mesma hora e correu para o local. Pode parecer estranho alguém fazer um seguro de vida e colocar a empresa como beneficiária, mas isso não é tão incomum assim, principalmente se o seguro for pago pela própria empresa. Talvez o David tenha se dado conta lá em 2018 que o Nicholas tinha colocado a esposa como beneficiária e pediu a ele para mudar, já que a empresa pagava o seguro dele. E pagava mesmo? Pagava. Isso seria o apropriado também. Como o Nicholas era quem administrava os negócios do dia a dia da empresa, os 3 milhões teriam permitido que a Gilbert Air lidasse com a perda de receita enquanto eles contratavam e treinavam uma ou mais pessoas para substituir o Nicholas. E como a participação acionária do Nicholas, a metade dele, da empresa, passaria para a esposa, na verdade o dinheiro do seguro iria para ela também, de certa forma. O David não ia poder usar os 3 milhões tão livremente assim como a gente pensa. Era só a esposa do Nicholas, a Alicia, contratar alguém para representar ela e ficar ali no pé do David vendo tudo que acontecia na empresa e como aquele dinheiro do seguro era gasto. O que eu acho meio esquisito é que ele já tinha feito seguro. Sim, então, assim quando ele comprou a parte dele da empresa, o seguro foi feito. Ele já tinha botado no nome da esposa. Sim. E muito provavelmente já tinha colado. Não sei quem ia checar isso aí, entendeu? Eu não acho que ia ser o cara que trabalhava uma vez por mês lá que ia perceber isso aí, entendeu?
Então, eu acho meio esquisito essa mudança de beneficiário. Será que ele foi coagido a mudar? Sendo que ele nunca comentou com a esposa. Então, das duas, uma. É exatamente. Ou ele foi coagido, a gente não sabe por quê. Ou ele realmente ficou bolado com a esposa por algum motivo que a gente não sabe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. O cara ficou bolado com a esposa, mas também os filhos não iam receber nada. Entendeu? Geralmente isso é o tipo de coisa que você deixa avisado pra alguém. Tipo, ó, minha esposa me sacaneou, minha esposa me traiu. Então, meu beneficiário é você, pai, mãe, porque vocês vão ter o dinheiro e eu sei que vocês vão cuidar dos meus filhos, não vai fazer falta nada. Entendeu? Então, eu acho muito esquisito ele ter mudado 1 ano e meio antes, né? É. E nunca ter contado pra esposa, sabe? Sim, é estranho mesmo. E eu também fico com a pulga atrás da orelha, mas eu acho que só o próprio Nicholas ia poder explicar por que ele fez isso, por que ele mudou o beneficiário, por que ele não contou pra ninguém. E será que existe a possibilidade dele não ter mudado? De ter sido fraudado? É. Tem, eu acho que existe sim essa possibilidade, mas eu não sei exatamente como essas coisas são feitas, né, pra você mudar os beneficiários. O que você me falou sobre o Nicholas e as aspirações dele é que ele não viveria na empresa pra sempre. Não. E o sonho dele era vender aquilo, talvez se livrar daquilo e ir pra outro. Então, eu acho esquisito uma pessoa dessa colocar como beneficiário A a empresa. Eu concordo. Entendeu? Então, nesse assim, aspecto. eu tô mais pro lado de que ele foi, no mínimo, manipulado pra fazer essa troca. Uhum. Ou foi aquilo, ou foi coagido, ou foi fraudado. Foi fraudado, pode ser. Vai ter aí um julgamento, a gente vai ver, né? Mas Entre esses dois, o David teria mais motivo, sim, pra matar o Nicholas. Mas, embora a história do David de ter sido nocauteado seja bem suspeita, assim como a morte da ex-esposa dele, se o motivo da morte do Nicholas foi o dinheiro do seguro, a Alicia tinha tanto motivo para matar quanto o David, já que ela achava que ela ainda era beneficiária. Então isso, de certa forma, incrimina ela. Quando a gente analisa esse caso superficialmente, a primeira pessoa que salta aos olhos como tendo uma motivação maior para assassinar o Nicholas é o sócio. Mas eu tenho dúvidas razoáveis. Eu ainda não condenaria o David. Ok. No meu tribunal do detetive de sofá. É o que eu vou falar, a gente não é tribunal, a gente pode condenar pessoas. Não, mas eu não tenho, não condenaria ele, eu ainda não tenho tanta certeza, assim, que tenha sido ele. Sim, ok. Foi tudo muito bem, não quero dizer cronometrado, mas assim, foi tudo num tempo muito pequeno, muito certinho. O FaceTime e o assassinato. Entendi. E isso me deixa meio que com o pé atrás. Eu acho que os investigadores têm que considerar a possibilidade da Alicia ter orquestrado o assassinato do marido para receber o dinheiro do seguro. Só porque ela iniciou a ligação do FaceTime pouco antes dele ser assassinado, não significa que ela não pode ter algo a ver com a morte dele. Tanto a Alicia quanto o David deveriam ser examinados exaustivamente pelos investigadores. O próprio Nicholas também devia ser investigado. A gente precisa saber se ele estava recebendo ameaças de algum tipo, se ele estava envolvido com alguém ou com algo perigoso ou até ilegal. Vai que ele tinha uma amante e o marido da amante resolveu se vingar. Felizmente, os filhos do Nicholas não o viram realmente sendo morto. Mas quanto será que as crianças viram? Parece que tudo aconteceu enquanto os 2 filhos dele estavam assistindo. Será que o pai deles ficou surpreso quando o assassino entrou na sala dele? Ou será que o Nicholas foi atingido por trás sem ver o assassino? As crianças viram alguém naquela sala? São perguntas muito difíceis, sim, para se fazer a 2 crianças. Mas seria extremamente importante obter essas informações o mais rápido possível, enquanto tudo ainda estivesse fresco na mente deles. Coisa que a polícia não fez. Eles interrogaram a Alicia, mas as crianças nunca conversaram com os investigadores. Já se passaram mais de 2 anos desde a morte do Nicholas Cordova e não se sabe o progresso do caso. O homem no vídeo da câmera de segurança nunca foi identificado
E também não se sabe se eles investigaram bem o David e a Alicia. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora, Tânia Takara. Uhul, Tânia! Yeah! Muito obrigada pelo seu apoio, Tânia. É graças a você e a nossa comunidade de apoiadores que eu posso trazer casos intrigantes como esse para vocês toda semana. Vocês são muito importantes para o Detetive do Sofá. Estou fazendo um coraçãozinho com a mão agora. Tá sim. Esse é um caso realmente estranho. Como os criminosos entraram no prédio? O escritório estava trancado ou não? Por que os assassinos escolheriam matar um homem num prédio comercial de tarde? Que motivos eles teriam? Ou eles estavam trabalhando para outra pessoa? Será que a apólice do seguro foi o motivo da morte do Nicholas ou é só especulação? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta sua opinião. Aproveita ainda para ver as fotos desse caso e para se tornar um apoiador também, quem sabe? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Teve faltar. gente que reclamou que faltou tchau, tchau semana passada. Eu reparei, eu falei com você, mas você nem ligou. Sabe o que eu podia ter feito? Ter colocado tchau, tchau de outro episódio.